Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior a gente criou basicamente a parte de listagens da nossa API utilizando o AppGility, legal? Somente para você se recordar, se você não viu o vídeo anterior, dê uma buscada aí, você já deve encontrá-lo em algum lugar, legal? Bom, a gente basicamente, quando a gente dá um send para cá, a gente retorna esses resultados aqui do nosso cadastro de clientes aqui, legal? Então, basicamente é isso que a gente fez. Nós temos aqui uma API chamada loja na versão 1, tá? E um REST Service aqui chamado clientes, tá? Se a gente clica aqui em clientes, a gente traz todas essas outras opções aqui, quais são os campos, os validators, a parte de documentação e etc. Legal? Bom, seguinte, na parte do código, o que a gente pode perceber? Que existem, né, no nosso cliente resource, né, que é a classe que basicamente faz a execução e que recebe o request da informação que é enviada para a nossa API, né? Então esse camarada aqui é responsável, por exemplo, por listar, onde nós implementamos esse método aqui, fetchAll, né, quando ele executa o fetchAll aqui para a gente através do nosso mapper. Legal? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Nós implementaremos aqui o fetch para trazer apenas um recurso individual, ou seja, apenas um cliente, tá? E também nós faremos a criação e a alteração dos dados dos nossos clientes. Legais? Ótimo, então vamos colocar a mão na massa. Para que a gente faça isso, nós precisamos ir para o nosso mapper, tá? O nosso mapper é o camarada que basicamente possui a nossa regra de negócio, vamos dizer, que seleciona, que busca informação e etc. Tá? Então, nesse caso aqui, nós já temos um método fetchAll que vai trazer todas as informações. Agora, a gente vai criar um camarada aqui chamado fetch apenas, tá? Então, public function fetch. Tá, o fetch ele vai trazer apenas um registro, tá? Se eu quiser eu posso chamar de fetch1 para ficar um pouco mais fácil, onde eu vou passar o ID, né, do nosso cliente por parâmetro para que a gente saiba qual trazer. Legal? Bom, somente para garantir algumas partes de segurança, eu vou falar que ID é igual a int ID, para garantir que esse camarada aqui é um inteiro, que não está sendo passado nenhuma outra informação. E agora, o que a gente vai fazer na realidade? Nós buscaremos, tá, o registro desse cliente para ver se ele existe, tá? Então eu vou criar aqui uma row set, tá? E vou falar que row set é igual a this. E agora eu vou pegar a minha table gateway, né? E com a minha table gateway, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou dar um select, tá? E no meu select eu vou passar um array falando onde o ID, tá, é igual ao nosso ID aqui. Basicamente é só isso que a gente tem que fazer para retornar, para ter esse resultado aqui, tá? Então a gente pega a table gateway e pega o nosso select. Legal? Uma vez que a gente já tem o nosso row set, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a linha específica do banco de dados que ele deve ter encontrado, tá? Então vamos lá. Eu sei que a minha row é igual a minha row set current, tá? Ou seja, ele vai pegar a linha atual, o registro atual mesmo do retorno dessa seleção no banco de dados. Legal? E agora eu simplesmente vou fazer um algo bem simples aqui, tá? Eu vou fazer if not, tá? Row, tá? Ou seja, se ele não retornou nada, quer dizer que tem algum erro por trás da coisa, tá? Então eu vou dar um throw new. Vou disparar uma exception aqui mesmo, falando cliente com o ID e o número de ID não encontrado. Pontinho, certo? Basicamente isso. E agora eu vou dar um return row. Legal? Ou seja, simples assim, a gente já consegue trazer um resultado. Agora o que a gente tem que fazer simplesmente é implementar, né, chamar esse cara aqui no nosso cliente resource. Então aqui onde que eu tenho o fetch ID, eu vou tirar esse camarada aqui, o API problem com erro 405, e vou falar this mapper fetch1 e vou passar o ID desse camarada. E agora a mágica tem que acontecer. Legal? Vamos ver. Opa, não tem o new, né?
senão já ia dar errado. Fetch1. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Eu vou chegar aqui no meu Postman. Então, vamos verificar se minha aplicação está funcionando. Está trazendo tudo, mas vamos dizer que eu queira buscar o cliente, apenas o cliente 1. Então, eu vou colocar aqui /1. E agora eu vou dar um send. E olha só, ele trouxe apenas o registro número 1 para mim. Se eu colocar o número 3, ele vai trazer apenas para mim o número 3. Legal? Então, com isso aqui, a gente já consegue, vamos dizer, trazer apenas um registro. A nossa API está indo, está funcionando. Bom, a gente tem mais coisa para fazer. Então, agora a gente já está listando, a gente já está trazendo apenas um registro. E agora a gente tem que salvar as alterações no banco de dados, tá? Caso a gente queira alterar ou caso a gente queira inserir. Legal? Então, eu vou criar aqui um método chamado public function save, tá? E esse save aqui eu tenho que receber uma entidade, tá? Qual que é a entidade que eu estou trabalhando aqui basicamente? É a minha entidade cliente entity. Então eu vou colocar aqui, ó, cliente entity, tá? Obviamente que isso aqui deveria ser uma interface, tá? Que a cliente entity estende somente para a gente receber tudo certinho, mas tudo bem. Acho que para demonstração aqui está ótimo. E aqui então eu vou colocar receber o meu cliente. Legal? Então como que a gente vai fazer nesse caso? Primeiramente, né, eu vou fazer da forma mais simples possível, que é a seguinte. Tá? Eu vou falar que data, tá? É um array aqui, e esse nosso array ele vai receber o nome do nosso cliente, tá? Falando que cliente é igual a nome, tá? E depois eu poderia colocar aqui o e-mail do cara e falar que aqui é cliente e-mail, tá? Basicamente isso aqui eu acho que não tem muito erro. Outra coisa que a gente poderia fazer, se você olhar no nosso cliente entity, né, a gente poderia pegar aqui o get array copy, tá? O que o get array copy faz? Ele retorna um array da nossa entidade que a gente recebeu, tá? Então, ao invés de trabalhar com data assim, eu poderia simplesmente chegar e falar data é igual a cliente get array copy, tá? Isso aqui basicamente é a mesma coisa. Legal? Bom, feito isso, agora a gente vai pegar o ID do camarada. Então vamos lá, né, para ver se tem ID, né? Então eu vou falar que ID, tá? Inteiro é igual a cliente ID, tá? Se não existir, ID, tá? É igual a cliente ID. Ou seja, se não existir, vai ser 0. Isso que a gente vai saber. Então aqui agora a gente vai fazer aquela pergunta. If ID, tá, for igual a 0, quer dizer que vai ser um novo cliente, tá? Porque não tem ID, ou seja, é um novo camarada. Então eu vou falar que this table gateway insert, que é um método que já existe, e vou passar o meu array de data aqui e ele vai inserir, tá? Então eu vou falar aqui res é igual a insert dessa opção aqui. Legal? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu simplesmente vou falar que ID é igual a this table data gateway, tá? Last insert value, tá? Legal? Esse camarada aqui vai retornar para mim o último registro inserido, tá? E agora simplesmente eu dou um return, tá? No meu cliente. Bacana? Que é a minha entidade aqui. Ok? Então isso aqui é para a gente salvar e guardar essa informação no banco de dados. Como é que a gente vai fazer agora aqui para a gente trabalhar, tá? Somente para você ter uma ideia. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só ver esse cliente aqui, é o cliente entity, e ele não está sendo chamado aqui, tá? Então é importante fazer ele ser chamado, senão vai dar um errinho. Vamos ver se ele vai completar aqui para mim. Não completou, tudo bem. Eu vou dar um... Ele está na mesma pasta, então não precisa. Tá certo. Não tem erro, ele está no mesmo namespace. Legal. Agora a gente vai aqui no nosso cliente resource, tá? E a gente vai procurar o nosso método aqui de create, tá?
é esse mesmo, esse método aqui do create. O que ele vai fazer basicamente? É o camarada que vai inserir o registro no banco, tá? Então aqui nesse momento eu preciso simplesmente fazer o seguinte. Aqui esse data que eu estou recebendo, aqui é uma std class, tá? Ou seja, eu vou fazer de uma forma bem simples aqui, tá? Então eu vou falar aqui, client entity é igual a new client entity, tá? E eu vou falar aqui client entity nome é igual a data nome, tá? Então eu vou falar client entity e-mail é igual a data e-mail. Legal? E agora que eu já tenho a minha entidade aqui preenchida, o que simplesmente eu vou fazer? Simplesmente eu vou dar um return this, o meu mapper, tá? E eu vou dar o meu save passando a minha client entity aqui dentro. Legal? Então com isso, né, eu preenchi aqui essa minha entidade, tá? E passei ela no meu mapper, o meu mapper vai receber aqui e vai inserir esse registro no banco. Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se eu não comi nenhuma bola, tá? Então vamos lá. Agora o cliente é o método post, tá? Então eu vou aqui em post. Legal? Aí o que a gente tem? A gente tem os headers aqui, então eu vou falar que o content type é application /json. E aqui o nosso objeto eu vou passar, que é nome. Eu vou falar nome do meu novo cliente, tá? E o e-mail é igual a cliente@gmail.com. Legal? Eu vou enviar essa informação e vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele deu um erro, vamos dar uma olhada em qual erro que ele deu. Cliente entity, ele não conseguiu encontrar no Fields Matching ID. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente. Bom, ele está dando um erro aqui para a gente, basicamente, dizendo que ele não encontrou a propriedade ID para retornar a informação. Então, eu devo ter errado alguma coisinha boba aqui. Vamos ver no meu save. Eu coloquei que ID é igual a Data Table Gateway. Não, é cliente-ID. Tá? Legal? Mesmo assim, com esse erro que ele deu no final, eu acho que ele gravou, ele chegou a gravar a informação. Vamos dar só uma olhada? Eu vou tirar de post para get, eu vou dar um enviar. Vou colocar pretty. E tá aqui, ó, nome do meu novo cliente. Ou seja, funcionou sim, tá? Mas ele só não conseguiu fazer exibição porque eu errei aquela história do ID. Vamos tentar inserir mais um outro só para ter graça, tá? Eu vou colocar aqui um cliente XPTO. Eu vou colocar o e-mail xpto@gmail.com. Então eu vou dar um enviar. Opa, prontinho. Ele me retornou aqui o que ele acabou de inserir. Legal? Ele já traz o link, já está tudo certinho. Então ele já traz o ID, o nome, o e-mail, tudo bonitinho aqui pra gente. Legal? Agora vamos fazer uma experiência. A minha experiência é a seguinte. Imagina que no e-mail eu coloco qualquer coisa, tá? Quando eu cheguei aqui, se você olhar nos fields, na parte de e-mail, eu falei que ele tem um validator para e-mail address, tá? Ou seja, se um e-mail não for válido, ele não vai deixar passar. Vamos ver se está funcionando. Então coloquei qualquer coisa aqui no e-mail, vou enviar para ele inserir novamente. E olha só o que ele retornou para mim, ó, validation message, né? A mensagem aqui, ó, eu tenho que passar um e-mail correto aqui, ó, e-mail inválido, legal? Então, tá aqui, ó, tá funcionando meus validadores. Se eu escrever qualquer coisa e passar um e-mail válido agora aqui, mas no e-mail, no nome, eu não passar, vamos ver o que vai acontecer. Opa, a gente não pode ter o nome do camarada em branco. Legal? Ou seja, todas as validações ele já está fazendo automaticamente aqui para mim. Legal? Ou seja, já estamos conseguindo inserir os dados no banco de dados. Agora, o que está faltando, basicamente, é para a gente alterar. Né? Então, o que a gente pode fazer para alterar é aproveitar esse cliente mapper e vamos colocar um else aqui. Tá? O que o nosso else faz? Caso o ID aqui seja agora diferente de 0, quer dizer que o camarada já existe. Tá? Então, a gente vai querer alterar. Então, nesse caso, primeiramente, o que a gente vai fazer é pegar essa informação, pegar esse cara. Como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro ponto que eu acho que vale a pena é a gente fazer uma pequena validação para ver se realmente o cara existe mesmo que o ID
tá, esteja passado. Legal? Então eu vou fazer o seguinte, if, tá, this fetch1, tá, que é o método que a gente criou aqui, para ver se a gente pega, e eu vou passar agora o ID do cara, ou seja, se realmente ele trouxer alguma coisa aqui no meu fetch1, o que eu vou fazer? Eu vou dar um this table gateway, update, tá, data, que é o array que eu recebi, legal? E aqui eu vou passar basicamente qual registro que eu quero fazer alteração, que é onde o ID seja igual ao ID. Depois, feito isso, eu simplesmente vou dar um return cliente aqui pra gente. Legal? Agora que o update aqui já está feito, né? Ou seja, a parte de salvar já está feita, a gente tem que mudar esse camarada aqui no nosso cliente resource. Então eu venho aqui no cliente resource update, eu removo esse return new API problem, e aqui, mesma coisa. Eu vou ter um cliente entity é igual a new cliente entity, daí eu vou colocar cliente entity ID é igual ao ID que a gente recebeu, cliente entity nome é igual a data nome, cliente entity e-mail é igual a data e-mail. Legal? Ou seja, tenho minha entidade pronta agora. Agora simplesmente eu vou dar um return this mapper save e vou passar o meu cliente entity aqui. Legal? Isso aqui deve ser o suficiente para funcionar. Porque quando eu der um save aqui, eu vou passar minha entidade pronta, o meu mapper vai executar isso aqui, o ID vai existir, ele vai cair, vai verificar que existe e vai retornar aqui para a gente. Legal? Vamos ver o que acontece agora. Vamos listar primeiro todos os clientes. Tá? Então vamos listar. Eu vou dar um send aqui. E ele vai listar. Vamos dizer que eu quero alterar esse Pedro aqui. Tá? Então eu vou querer alterar para Pedro XPTO. O ID dele é 2. Então eu vou colocar barra 2 aqui. Tá? Vou mudar o método aqui para put. Legal? O nome eu vou colocar Pedro XPTO. E o e-mail eu vou colocar pedro@gmail.com. Eu vou dar um send. Prontinho. Ele alterou já aqui pra gente, para Pedro XPTO. Se eu simplesmente listar agora todas as informações com o get, a gente vai poder ver que o Pedro foi mudado para Pedro XPTO. Ou seja, o alterar está funcionando perfeitamente na nossa entidade. Agora, a última coisa que falta para a gente completar um CRUD, tá? É o delete, né? O famoso camarada que a gente vai utilizar para deletar. Deletar é extremamente simples. A gente vai chegar aqui e vai criar public function delete e a gente passa o ID. E agora a gente vai retornar return this table gateway delete o array aqui, onde ID é igual a ID. Simples assim, tá? E o que eu posso fazer aqui também, somente para deixar um pouco mais seguro, eu forço que o meu ID aqui é inteiro. Legal? Bom, tá feito o meu deletar. Simplesmente agora eu vou aqui no meu resource e vou procurar o meu método de delete, tá? Então, perceba, a gente tem delete list e a gente tem delete. Eu só quero no delete. Então, eu simplesmente vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. If, tá? This mapper delete ID, ou seja, se esse camarada retornar true, tá? Ou seja, se ele realmente deletar, eu vou dar um return true para dizer que foi removido com sucesso o registro. Então, tá feito aqui. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai remover esse Pedro, tá? O ID dele é igual a 2, eu vou colocar barra 2. Vou chegar agora aqui e mudar para delete o método HTTP, tá? Aqui eu não precisaria nem passar nada, tá? O importante é o método que eu vou mandar. E vamos ver. Vou dar um send. Opa! E ele deu aqui no content para mim. Ou seja, no content quer dizer, ele não tem nada para trazer porque a gente deletou. Então ele deu um erro, um status message de 204, ou seja, é no content, mas funcionou provavelmente. Então agora eu venho aqui, dou um get, em barra cliente. E
tem o ID1 e o ID2 e o Pedro foi embora. Ou seja, a nossa API aqui, nesse nosso caso, já está funcionando por completo. Legal? Ou seja, vale bem a pena a gente trabalhar com a AppGility. É muito fácil, é muito simples. Os validadores, toda essa parte visual aqui, a documentação já está pronta. Ou seja, botamos para quebrar. Um grande abraço e é isso aí.